Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre animações e interações sobre CSS. E para o vídeo de hoje a gente vai aprender como fazer essa animação aqui, onde a gente tem um bloquinho, né, passando e revelando um conteúdo atrás. Esse conteúdo pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um bloco com texto e imagem, enfim, pode ser com qualquer coisa. É um efeito muito legal, eu já fiz em vários outros trabalhos que eu precisei. E ele tem sido bastante usado ultimamente, ele é bem famosinho e é muito fácil. Ele utiliza um pouco também da técnica que a gente fez no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui uma caixinha para vocês darem uma olhada. E vamos logo aí para a prática para poder fazer esse efeito. Eu estou aqui no localhost, eu já deixei hoje o texto e o fundo já preparado para a gente. Então, ó, eu já tenho aqui o nosso reset padrão, já tenho o body com a cor, centralizado com display flex. O texto também usando essa fonte Russell One, que eu achei bem legal. E vamos começar logo a nossa animação então. A primeira coisa aqui para a gente ver é, reparem, a gente não tem o texto aparecendo e aí ele aparece ao final. Ó. Ele não está aparecendo e aí ele aparece. Então a primeira coisa que eu vou fazer é exatamente isso, é esconder esse nosso texto aí para ele não aparecer de início e depois aparecer. Então para isso eu vou botar aqui um opacity 0. Ok? E aí eu vou precisar fazer o nosso keyframes, que é a nossa animação, né, dentro do CSS, que eu vou chamar de fading text. Ok? E aí eu quero que no início ele tenha uma opacidade 0 e no final ele vá para uma opacidade 1, certo? Fiz isso, posso botar a nossa animação aqui no nosso texto. Então, animation, o nome da nossa animação, fading text. O tempo da nossa animação, nesse caso, o que eu quero é o seguinte, eu não quero que ela anime nem nada, então eu não quero que demore nada, eu quero 0 segundos. O que eu quero é que ela demore para iniciar. Por que essa demora? Porque eu quero primeiro mostrar o bloquinho passando e aí depois sim eu mostro o texto. Para isso eu quero que demore 1.1 segundo, que é o tempo da animação anterior lá do nosso texto, do nosso bloco passando. Fiz isso, vou passar também aqui o both, para ele não ter aquele pulo na animação. E aí, se a gente olhar lá então no Google, vocês vão reparar, olha só, ele sumiu e aí depois de 1.1 segundo ele aparece, certo? Então, a nossa parte do texto já está pronta, agora a gente vai fazer a parte desse bloco. Para esse bloco vai ser muito simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o text block e dentro dele a gente vai passar o nosso overflow hidden. Como eu falei, vai ser a mesma técnica e também o position relative. Vai ser a mesma técnica que a gente utilizou no vídeo anterior. Reparem só no nosso exemplo já pronto, eu vou inspecionar aqui. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui um overflow hidden, se eu tirar ele, reparem que eu tenho o nosso bloco laranja aqui do lado. Esse bloco ele veio passando por toda a tela e foi apagado. Por isso o overflow, que aí o overflow ele não vai mostrar o que não tiver dentro daquele espaço determinado. Então a gente vai fazer uma técnica muito similar ao que a gente fez no vídeo anterior, trabalhando com essa questão do overflow, para sumir o elemento da tela, não deixar ele aparecer. Então fiz isso, já criei o nosso text block com overflow hidden e agora eu tenho que fazer aquele bloco de fato. Para aquele bloco de fato eu vou usar um pseudo elemento que é o nosso after e para ele ter um conteúdo, para ele ter um tamanho, eu vou passar um content vazio, vou botar nele um position absolute com top 0 e um left 0, porque eu quero que ele comece da esquerda e eu quero que ele tenha um tamanho máximo ali e uma altura máxima do nosso bloco. Então, ele vai ter o tamanho máximo permitido baseado no nosso texto. Então, a nossa altura e texto vai estar ali, ele criando aquele bloco ali para a gente. E aí, o que eu vou fazer agora é passar o nosso background, que eu já tenho aqui o nosso hexadecimal, que é C48E84, ok? E se eu salvar agora, reparem que a gente vai ter o nosso bloco em cima. Ó. Em cima do texto a gente já tem o bloco. O que eu quero fazer é esconder esse bloco
para o lado esquerdo, para que ele venha para a tela. Para poder esconder, eu preciso mover esse bloco. Para mover o bloco, a gente vai usar o Transform Translate X. Ou seja, eu quero mover no eixo X, eu quero mover na horizontal, e aí como eu quero mover para a esquerda, vai ser menos 100%. Ou seja, ele vai pegar a origem e vai mover 100%. Se eu fizer isso e salvar, reparem que eu não tenho mais o bloco aparecendo na tela, porque ele está escondidão. A gente tem o Overflow Hidden, ele está escondido, nem vai aparecer. E aí eu quero fazer duas coisas agora então. O que eu quero fazer é o nosso elemento passar de um lado para o outro, para dar aquele efeito, né, aparecendo. Eu também quero fazer com que ele vá crescendo. Ó. Repare que a gente tem o elemento, ele vai crescendo e indo para um lado para o outro. Então primeiro vamos fazer a primeira animação de mover ele, né? Então vou botar aqui, ó, vou criar um novo keyframes, vou chamar de Review Block, e ele também vai trabalhar com o mesmo esquema de From e To, que eu quero o seguinte, eu vou usar um Transform, onde no início ele vai ter o Translate no 0, e no final ele vai mover todo para o outro lado, então Translate de 100%, certo? Fiz isso, vou vir aqui no nosso After e vou criar o nosso Animation, passando aí o nome da nossa animação, que é o Review Block. Eu quero que essa animação dure meio segundo e eu também quero que ela tenha um tempo de delay que vai ser de 1.1 segundos. O mesmo tempo que a gente determinou aqui. Por quê? Porque vai ser o tempo para ela poder sumir ali o nosso bloco. De movendo de um lado para o outro. Fiz isso, se eu salvar, reparem agora na nossa animação. Ele está aqui e aí ele sumiu. Reparem, tá e sumiu, foi para um lado. Só que ele não fez o efeito que a gente queria dele ir crescendo e depois ir para o lado. A gente também tem que fazer esse efeito dele crescer. Porque reparem que no início ele está com 100%. E aí ele já está aparecendo na tela. A gente não quer isso, a gente quer que ele vá crescendo e aí suma. Para fazer isso, a gente vai mudar o width, né? Então, a gente vai criar uma nova animação, Keyframes, onde eu vou chamar de Enlarge Block. Mesmo esquema, From To. E aí, no início, eu quero o quê? Eu quero que ele tenha um tamanho de 0%. Ele não vai ter tamanho nenhum. Vou botar 1% aqui. Não que faça diferença, mas só para ficar mais claro. E no final eu quero que ele tenha o tamanho máximo que ele tem que ter, o 100%. E aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou botar a nossa animação do Enlarge Block. Ela vai ser a nossa primeira animação, né? Eu quero que ela dure 5 segundos, meio segundo também. E a outra coisa que eu quero é o seguinte, é o tempo de delay para ela. Por que eu quero esse tempo de delay também? Eu preciso somar para ter esse 1.1, que é o tempo final ali, eu preciso ter o tempo da animação mais esse tempinho de delay. Esse tempinho de delay eu vou botar, no caso, 1.1 menos 0.5 vira 0.6 segundos, certo? Então fiz isso, botei o both também para não ter aquele pulo. A gente vai ter como? Ele no início, ele vai esperar esse 0.6, vai crescer, junto com esse, após ele crescer, ele já vai ter esse Review Block, que é o quê? O que vai mostrar ele e sumir da tela, e assim que sumir da tela, a gente vai ter o texto aparecendo. Então vamos ver se está funcionando tudo certinho. Salvei, vim aqui, reparem, a gente tem a animação funcionando direitinho, de forma bem fluida. Então, nesse vídeo aqui, a gente trabalhou bastante com essa parte do Overflow Hidden, para poder aparecer e sumir. Nessa vez, a gente aprendeu a utilizar o Translate para poder mover o elemento em relação à tela. E também utilizamos novamente o Delay para que a gente tenha diferentes animações. Aqui, no caso, a gente tem 3 keyframes. E aí, a gente conseguiu encadear essas 3 animações graças ao Delay, onde a gente foi somando os tempos das animações para a gente poder passar aí a animação de forma fluida.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vou continuar postando vídeos e vídeos ainda sobre esse assunto. Então se inscreve no canal, não deixe de se inscrever no canal, isso me ajuda muito. Eu estou começando agora criando esses vídeos no YouTube, então colabora aí, se inscreve, compartilha, isso vai ajudar demais para mim. Um abraço, pessoal!